cobrar. Obrigado, querido. Luciano, meu velho, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você pela oportunidade. Imagina. Você é um artista plástico que utiliza há 22 anos diversas técnicas, especialmente colagens. Sim. Eu vi que você estava vendo as coisas do Andy Warhol aí, né? Exatamente. A sopa Campbell's, né? Aham. Enfim, agora, você desenvolveu uma linguagem própria nessa história. E na minha época chamava-se pop art, não sei como é que se chama hoje, mas isso inclui a sua pop art, se cabe, isso inclui, eu acho que inclui, como o próprio Warhol fez isso, né? Uma crítica irônica, né? Ao consumismo, incorporando recursos visuais de uma época que eu vivi e até me envolvi com isso, que é o psicodelismo, né? Exatamente. E de outros movimentos. Como é que você define o seu trabalho? Estou falando muito, você que tem que falar. Bom, o trabalho em colagens, Rony, eu comecei a desenvolver na década de 80, quando eu participei de uma pesquisa sobre o teatro musical brasileiro, que era o teatro musical do Arthur Azevedo. Então, participando dessas pesquisas, eu comecei a deparar com o material da mídia impressa da época, já que as operetas do Arthur Azevedo eram comerciais, que eram apresentados nos intervalos das óperas, né? Sim. Fiquei encantado com o material e veio aquela vontade associada à ânsia do conhecimento e obter o conhecimento. Eu comecei a lançar mão das imagens, reproduzir essas imagens da década de 1860 até 1914, mais ou menos, foi, né? Foi. A época da pesquisa. E comecei a incorporar as imagens nostálgicas para qualquer ser humano da década de 50 e 60. Nostalgia, para mim, impecável é 40, 50. 60 um pouco, porque até vivenciei um pouquinho. Mas, olha, tem coisas espetaculares, graficamente falando. É a década do design do século XX, né? A década de ouro do design mundial, 50, né? Então, show. Bom, e somado a isso, a função, por exemplo, da colagem, os primórdios da colagem, né? Que nós temos mais notícia, é do dadaísmo, né? Com Marcel Duchamp e sua trupe. Sim, mas aí é a negação, né, de tudo, né? Praticamente, né? Nem tanto uma negação, mas um deboche. Um deboche, diria. Um deboche em cima da própria arte, né? Que nos anos 80 vieram a chamar de kitsch. Kitsch é denominado demônio das artes, porque subverte também, né? Mas eu acho que no fundo todos são artistas, todos querem se expressar. E o artista como sendo um link do universo à volta, né? Então eu acho que a gente vaza tudo que toca a gente, entendeu? Quiçá pela rebeldia, pelo romantismo, entendeu? Pela ironia. E a colagem ela sempre teve uma tendência a ser irônica, por causa dos primórdios do Duchamp e isso aí veio desde o Rimbaud, né? O Rimbaud já é o precursor primórdio do surrealismo, né? Então começou a arte pop, eu acredito que tem os primórdios aí, porque a arte do Rimbaud, além dele ser considerado um deus na época no meio dos poetas europeus, ele ficou famoso por quê? Foi somado os escândalos da vida pessoal dele, entendeu? E isso virava a mídia da época. Então a arte pop é uma arte onde tem uma base, mais ou menos, que o artista ele faz parte. Além do trabalho dele, ele se coloca na mídia. A pessoa dele, a vida dele, entendeu? A performance. Depois veio o Salvador Dalí, que firmou mais isso ainda, né? Magritte assim, depois. Mas ele levou ao extremo, porque ele era um personagem como se fossem os trabalhos dele, né? Correto. Ele dava entrevista somente na terceira pessoa. Correto. Bom, então o meu trabalho que eu fui desenvolvendo, eu nasci em 1962. Menino. Né? Mas assim, filho temporão de pais velhos, irmãos sempre mais velhos, então eu tive acesso dentro de casa a toda a cultura psicodélica. Né? E estudei também o movimento do Timothy Leary, né? Imagina. O porquê. Falaremos sobre tudo isso daqui a pouco, porque não falar hoje sobre arte. E vou contar com a presença de um outro querido amigo, além do Luciano, que está conosco aqui, que é o Tom Zé. Luciano Costa e Tom Zé vão falar sobre arte daqui a pouco. Por enquanto, vou dar um recado importante para você que está nos acompanhando esse tempo todo. Enquanto se providencia, por gentileza, esse espumante,
para que a gente possa se divertir. Produção, cadê os espumantes? Vem comigo que esse recado aqui eu acho que é interessante para você. Esse é um aliado que você pode ter. Exemplo, você sabia que as hemorroidas são um tipo de varizes? Varizes, isso mesmo. O remédio eficaz para combater as hemorroidas e as varizes das pernas é varicel. Varicel é um moderno tratamento no combate e prevenção das varizes e hemorroidas. Varicel não é um creme, é um comprimido drageado que age de dentro para fora, eliminando rapidamente as dores, a sensação de peso e cansaço nas pernas. O varicel também elimina as dores e os sintomas das hemorroidas. Dá uma olhada nesse recado. 6 em cada 10 brasileiros sofrem de varizes ou hemorroidas. Agora isso acabou. Estudos feitos na Europa, Brasil e Japão confirmaram a eficácia de varicel no tratamento das varizes e hemorroidas. Varicel não é pomada, é comprimido, que age de dentro para fora, acabando com os sintomas das varizes e hemorroidas. Varicel, implacável contra varizes e hemorroidas. Varicel está à venda em todas as farmácias. Bonitinha, fica comigo. É jogo rápido. Bonitão, me ajuda, amarra ela na cadeira. Vamos falar sobre arte. O Luciano e o Tom Zé estão lá. Você vai adorar esse papo. Eu já estou adorando antes. Até já. De volta com todo o seu e agora definitivamente com o nosso Visão Masculina. Bom, em tempos em que a cultura de mercado, se cabe isso, né? Mercado sempre em aspas, viu? Ultrapassou as galerias, invadiu ateliês, etc. Como é que fica a arte mesmo, né? E diante dessa tecnologia, qual é o caminho, essa história agora de internet, enfim, qual é a alternativa hoje? Esse é o tema do nosso papo com o cantor, compositor, performer, meu amigo Máximo Tom Zé, e o artista plástico multimídia, que eu já aprendi a gostar em off aqui, que é o Luciano Costa. Aí, obrigado. Bom,